Nath, essa história é lá de março de 2026. A gente fala lá em março, né? Porque foi comecinho do ano e tanta coisa já aconteceu, né? Foi no último dia da CPMI do INSS que nós trouxemos todos os detalhes aqui durante a nossa programação. No dia da apresentação do relatório do deputado federal Alfredo Gaspar, que hoje é vice na chapa com Flávio Bolsonaro para a presidência da República. Foi um relatório de quase 5.000 páginas, passou a manhã toda sendo lida lá na CPMI do INSS e no final do dia a gente já sabe qual foi o final da história, não tivemos aprovação desse relatório que pedia diversos indiciamentos, entre eles o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, conhecido também como Lulinha, filho do presidente Lula, que hoje está aí com 3 inquéritos abertos sobre investigações da Polícia Federal, que foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse dia, Nath, a gente está acompanhando aí algumas imagens, os ânimos dos parlamentares estavam muito exaltados, né? Tava ali oposição e governo debatendo bastante e teve um momento ali mais para o finalzinho da manhã, que Alfredo Gaspar acabou discutindo com o deputado federal Lindbergh Farias, e foi quando o Lindbergh acabou acusando o deputado Alfredo Gaspar de estupro de vulnerável. Ali naquela hora na sessão, o deputado acabou ali negando, dizendo que isso não era verdade. Depois ele saiu, deu uma coletiva, também dando ali as suas explicações. Inclusive, a gente tem, só para a gente poder relembrar, né, Nath, que é importante trazer todo esse histórico, a gente tem esse trechinho da fala do deputado na época, quando ele negou essa acusação que foi feita primeiro pelo deputado Lindbergh Farias e acabou sendo reforçada pela senadora Soraya Tronic. A gente vai acompanhar essa fala. Eu vou aqui que eu estou no exercício da minha função. Vocês ouviram o que eu disse. Um primo meu, que é juiz, teve um relacionamento com uma funcionária doméstica, quando ele ainda era adolescente e ela também. Ele reconheceu essa filha. A filha não está registrada, mas ele paga pensão à neta. Aqui está o exame de DNA dessa pessoa e está aqui do nome desse meu primo, que é juiz e um homem honrado. Quantos anos ele tem? Ele tem 60 anos. Mas ele era jovem? Ele era jovem, mas aqui está o vídeo da menina que não me conhece, a filha dele, que gravou um vídeo para vocês poderem também verificar. Aqui está o exame de DNA. Se alguém quiser, pode ficar. Agora, eu só peço um favor. Tem uma pessoa completamente inocente nessa história. Essa menina eu quero agradecer a ela porque ela teve a dignidade de contar a história dela, de mostrar o DNA e quem é o pai dela. Mas não tem estupro na relação dele, do seu primo com ela, não. Ela quem vai contar. Quantos anos tem a mãe? A mãe? Eu não conheço a mãe. Eu estou vendo a filha pela primeira vez no vídeo. Eu não sei, a mãe não deve ser uma pessoa jovem. Porque hoje ela teria 21. Olha. Então, o seu primo teria 21, agora a filha teria 8. São as netas que ele paga pensão das netas. Ele paga pensão. Agora, vocês vejam do que o PT é capaz de fazer. Olha, isso é uma coação no curso do processo. Agora, me permitam, ela vai falar agora para vocês, mas... É isso, Nath. Essa então é a fala do deputado Alfredo Gaspar na época dessas acusações, em março de 2026. No mesmo dia, o que aconteceu? O deputado Lindbergh Farias e Soraya Tronic acabaram ali formalizando essa denúncia, porque nós estamos falando de uma denúncia grave, estupro de vulnerável, para o Supremo Tribunal Federal, para que o STF pudesse autorizar que a Polícia Federal viesse investigar esse caso envolvendo esse suposto estupro de vulnerável envolvendo o deputado Alfredo Gaspar. O caso acabou caindo com o ministro da Suprema Corte, o decano Gilmar Mendes, que acabou pedindo que a Procuradoria-Geral da República pudesse se manifestar a respeito, então, desse pedido que foi apresentado. O caso, como se trata de estupro de vulnerável, toda essa situação, ele corre em segredo de justiça, como é de praxe aqui no Brasil, justamente para não expor
principal elemento de toda essa situação, que é a vítima, independente. Quem vai investigar se foi o deputado Alfredo Gaspar, se de fato esse crime aconteceu, é a Polícia Federal, e a gente não está aqui, né, para fazer esse tipo de julgamento. Agora, o que está acontecendo, Nath? A expectativa é de que o caso avance no Supremo Tribunal Federal e o ministro Gilmar Mendes venha autorizar, então, que a Polícia Federal faça essa investigação. Mas antes disso, de acordo com a coluna de Igor Gadelha aqui do nosso portal, a PGR pediu que a Polícia Federal fizesse algumas diligências, pudesse ali ir atrás de mais provas, conversar com mais pessoas, para aí sim passar o caso ali para o ministro Gilmar Mendes e ele fazer a avaliação se a Polícia Federal deve ou não iniciar essa investigação. A expectativa é de que o ministro Gilmar Mendes venha autorizar e todo esse caso venha ter uma tramitação um pouco mais ágil, por conta dessa confirmação que nós tivemos ontem de Alfredo Gaspar ser vice na chapa com o senador Flávio Bolsonaro ali na corrida para o Palácio do Planalto. Então, a expectativa é de que, de fato, essa investigação venha a avançar. Ontem, né, durante a oficialização de Alfredo Gaspar, o senador Flávio Bolsonaro disse que ele é uma figura importante porque ele é da área da segurança pública, foi ali um combatente dentro da CPMI do INSS, e ali o que a campanha de Flávio Bolsonaro deve explorar bastante é, de fato, esse caso envolvendo o Fábio Luiz, né, o filho do presidente Lula, que tem ali, de alguma forma, ligação com os descontos indevidos do INSS, de aposentados e de pensionistas, mas também tem esse peso aí em relação a esse possível estupro de vulnerável, que agora passa a ser investigado pela polícia e ela que vai dar aí o retorno sobre essa questão. Mas, Nath, é um assunto que deve ser bastante explorado ainda durante, né, esse período de campanha eleitoral, como você estava falando antes, né? Agora começa o registro de candidatura, mas a campanha eleitoral já está aí batendo na porta. E a gente também vai continuar acompanhando esse caso e ver que, de fato, o Supremo Tribunal Federal vai decidir sobre essa possível investigação aí contra o deputado federal Alfredo Gaspar, Nath. É isso. A Marília, às 11 da manhã, apresenta o Contexto Metrópolis e certamente vai trazer ainda mais contextos, né, sobre essa escolha. A escolha aconteceu durante o contexto de ontem, né, Marília? Vocês acompanharam já muito bem, fizeram já as primeiras análises sobre, mas muita gente analisou, não exatamente no contexto, mas na imprensa, enfim, que o Alfredo Gaspar podia não ser exatamente a escolha até o dia 15, né? Porque é isso, o Flávio Bolsonaro pode ficar avaliando, não só ele, né, mas o PL, avaliar a escolha do Alfredo Gaspar até o dia 15. Porque no dia 15 é o prazo limite para registrar essas candidaturas e aí no dia 16 colocar as campanhas nas ruas. Isso tudo, claro, é analisado não só aí em relação ao PL, mas os outros partidos vão testando esses nomes nesse limite de prazo, até esse limite de prazo, para ver se realmente as campanhas se sustentam. Porque como a Marília pontuou agora, assim que as campanhas forem para as ruas, as propagandas eleitorais começam a acontecer na TV, no rádio, também nas redes sociais, e todo mundo que tem esqueleto descobrem. O nível de investigação que acontece ao longo de campanhas é um negócio impressionante. Então, Dark Horse, no caso do presidente Lula, Lulinha, também Daniel Vorcaro ali com Jacques Wagner, outras pessoas que podem estar envolvidas, né, que ainda não estão sendo investigadas pela Polícia Federal, mas que toda a campanha pode descobrir. Tudo isso aí vem à tona profundamente. E é claro que a questão do Alfredo Gaspar vai vir, né, Marília? Nath, o que vale muito a gente destacar aqui é que quando um político, né, um candidato, ele se coloca ali à disposição, ele é uma figura pública e o nosso trabalho é, de fato, ir a fundo, pesquisar, divulgar o que ele fez, porque assim, nós, principalmente no caso agora, né, de Alfredo Gaspar, nós estamos escolhendo um vice-presidente da República, não é qualquer cargo. Então, tudo tem sim que vir à tona e, claro, é explorado e vai ser investigado, né? Nós temos aqui excelentes jornalistas investigativos aqui no nosso portal também, mas também em outros veículos, e que trazem sim todas essas situações porque elas precisam ser colocadas à mesa e eles precisam dar explicações não apenas para a gente como profissional, mas
como eleitorado, né? Porque é um público que eles precisam sim cativar. Flávio Bolsonaro, como você disse, ele pode sim fazer essa mudança. O nome vem a ser testado. Ontem, conversando com o Igor Gadelha, ele trouxe pra gente que o nome não foi muito bem visto para o mercado financeiro lá na Faria Lima, e é um mercado ali, um público bastante importante para Flávio Bolsonaro, e o nome acabou não sendo muito bem recebido. Para o governo ali, a avaliação é de que o nome de Alfredo Gaspar é um nome fraco. Porque no anúncio, o Flávio Bolsonaro fala que ele é um nordestino, que de fato ele é de Alagoas, e que essa decisão, ela acaba ajudando muito mais, sabe quem, Nath? O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do que o próprio Flávio Bolsonaro, porque lá em Alagoas, Arthur Lira vem ali como candidato ao Senado Federal e ali eles avaliam como uma possível, sim, candidatura já certa de Arthur Lira para o Senado agora em 2027. Então, ele acaba abrindo caminho muito mais para Arthur Lira do que para o próprio Flávio Bolsonaro. A ver o que vai acontecer, né? Lembrando que Flávio tinha prometido que escolheria uma mulher para ocupar o cargo de vice-presidente da República. Ele já tinha ali ventilado alguns nomes, como Tereza Cristina, Daniela Marques, a própria Priscila Costa, vereadora, Michele Bolsonaro, também foi um nome bastante ventilado. Mas, no final das contas, ele acabou escolhendo um homem, disse que é porque o fato dele ser nordestino, pelo fato dele atuar na área de segurança pública, por conta do trabalho desempenhado na CPMI do INSS, mas ali acabou não cumprindo com uma das promessas, né, que ele acabou fazendo, que seria colocar uma mulher. E tem um ponto importante, Nath, ontem, eu vou já encerrar e te entregar. Não, imagina. Que durante o evento, né, nós tivemos ali a presença do presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, e ele disse o seguinte, que a escolha já estava feita há 6 meses atrás. Só que a gente, conversando com algumas pessoas que estiveram ali a par dessas negociações, não foi bem assim, não. Parece que a decisão veio, Nath, quase 24 horas antes, e que o próprio Alfredo Gaspar ficou sabendo ali momentos antes do evento, que ali veio o convite para que ele pudesse ser vice-presidente na disputa para o Palácio do Planalto. Então, não foi bem assim, não. Inclusive, o Vinícius Passarelli, que é nosso colunista e fica lá em São Paulo, ele trouxe também matéria que os Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes foram consultados pelo nome de Michele para ocupar a vice-presidência ali na última sexta-feira, quando o Flávio Bolsonaro esteve em São Paulo. Então, não foi bem assim, não foi 6 meses que esse nome já estava escolhido, mas, assim, pelo menos ali poucas horas antes. Tudo política, né, Nath? Começa, então, vamos ver como é que vai ficar daqui para frente essa disputa, mas agora todos os candidatos à presidência da República estão ali com as suas chapas formadas e começa, então, o período de registro de candidatura e a campanha eleitoral, Nath. E a gente tem muito material sobre isso no nosso canal no YouTube. Nicole Diniz está fazendo uma série sobre todas essas chapas que estão sendo definidas e, claro, já tem sobre essa última e principal, né, por enquanto, de Flávio e Alfredo Gaspar. Por enquanto, porque até dia 15 eles podem mudar ou confirmar realmente essas escolhas todas. E sobre o Alfredo Gaspar, Marília, ainda faltam muitas respostas. Né? Tinha tanta expectativa, quem que vai ser essa mulher escolhida pelo Flávio Bolsonaro, ou se for uma figura masculina, que figura grande vai ser essa, né? Depois ali mais para o finalzinho, perto de quando aconteceu o lançamento, a oficialização, era uma expectativa de não, agora realmente não conseguiram, PL não conseguiu um outro partido para estar junto com o Flávio Bolsonaro, por diversos problemas, falta de articulação ou uma boa articulação do outro lado, uma boa articulação do presidente Lula de talvez impedir que o Flávio tivesse outros partidos importantes ali junto com eles, um montão de partido do Centrão se mantendo neutro, né? Não quase deixando os seus candidatos, podendo participar da chapa com o Flávio Bolsonaro. A gente viu isso com republicanos, a gente viu isso com União Brasil, com o PP, progressistas, enfim. Teve bastante essa dificuldade, é nítido, né, a articulação política, tanto que quando sai o nome do Alfredo Gaspar, fica aquela coisa de... Ih, gente, teve gente, o público, né, que não está acostumado com acompanhar tanto a política, nem sabia quem era o Alfredo Gaspar. Falou, gente, mas Alfredo Gaspar, quem que é? Aí teve que se lembrar pela imprensa que tinha essa questão toda da CPMI do INSS, né, porque tirando isso... Nath, e ele é um nome novo aqui em Brasília, porque ele foi eleito na última eleição em 2022, assumiu o cargo em 2023 e o protagonismo ganhou ali mesmo
com a CPMI do INSS quando ele teve a relatoria. E a CPMI do INSS tem até um ponto importante que a gente trouxe aqui no Acorda, que tinha uma articulação do governo ali para presidência, vice-presidência e relatoria, e acabou ali sendo, no dia, acabou sendo derrubada, e aí tivemos Alfredo Gaspar. Outro ponto, Nath, para de fato encerrar, Alfredo Gaspar, ele também é investigado por desvio de emendas parlamentares, que é outro assunto que entra também em discussão agora nessa campanha eleitoral sobre rastreabilidade e transparência dessas emendas. O ministro Flávio Dino está fazendo um trabalho lá no Supremo Tribunal Federal com essas investigações. Além do possível estupro de vulnerável, Alfredo Gaspar também é investigado por desvio de emendas parlamentares.